A graça e a paz a todos os meus irmãos. Mais uma vez é motivo de alegria, de felicidade de estarmos aqui. Mais uma vez, de permissão do nosso Pai, primeiramente. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que me seguem no meu canal e agradeço também a todos que não seguem. Tenho 2 canais, como eu sempre digo nos meus vídeos, antes de dar algum estudo, dar alguma interpretação da palavra, tanto no TikTok como no YouTube. No YouTube é Ferreira Pura Graça e no TikTok é f.pura.graça. Eu vou colocar aqui em cima aqui, ou então eu posso colocar aqui embaixo também. Mas vamos lá para o que mais interessa. Quando se encontra da palavra Bíblia, como eu não digo mais a palavra de Deus, a Bíblia ela não é exatamente totalmente a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela foi muito adulterada por homens. Por isso que muitas pessoas andam cego como? Espiritual, sem entendimento espiritual. De entender como a forma do homem quer interesse a forma do homem que ele quer. Por isso que dá muito dinheiro. Por isso que tem muitos pastores ricos, muitos padres, cargos, todas as autoridades. E além do mais é um bispo levantando um para ser pastor, é um pastor levantando um para ser presbítero, e o outro presbítero levantando para ser diácono, e o outro diácono levantando para ser missionário, e o missionário levantando tanto homem como mulher para ser levita, e tanto levita como mulher para ser obreiro. É cargos de homem, inventação de futurista, porque isso não existe. Isso não existe. Existia naquela época que o verdadeiro Messias escolheu os 12 discípulos e ele disse, eu escolhi 12, mas um me desobedecerá. Ou seja, um será o maligno. Um é o diabo. Como que ele falou que era o diabo? Ele falou que era aquele que ia ser a própria vontade dele, o interesse dele, o querer dele. É tanto que o querer dele foi da forma que aconteceu. Jesus podia perdoar ele? Podia. Se ele fosse pedir perdão a Jesus, ele perdoava? Perdoava. Mas o que nós vamos ler hoje, se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao diante. Preste bem atenção no texto com contexto, porque os futuristas ele coloca texto. O texto que eles colocam é para ganhar dinheiro. O texto que eles colocam é para amedrontar. O texto que ele coloca é para fazer a própria vontade do ser humano. Como vai falar que Jesus falou sobre o interesse do coração do homem, o que é que traz? Que depois eu vou colocar aqui o capítulo e o versículo sobre o interesse humano, mas isso aí é outro estudo. Estão entendendo? Então vamos lá, olha o que é que diz aqui o 19. Ó. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Vou ler aqui, que diz assim, ó. Não ajunte riquezas aqui nessa terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam. Pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde a traça e a ferrugem não pode destruí-la, e os ladrões não podem arrombá-la, ou seja, roubá-la. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração do homem. Vocês estão vendo? Vocês entenderam exatamente o que é que significa esse texto, o capítulo 19 até o 21? Ele está falando, minha gente, tanto de interesse humano, como de interesse dele, de entregar a ele, ou seja, já entregamos a ele, porque a gente não é daquela época. A gente não é daquela época que Jesus, o Messias, escolheu os 12 discípulos. Ele estava falando aqui para os discípulos, ele estava falando aqui, creio eu, para as multidões. Não ajunte tesouro nessa terra. Aí a pergunta é essa que não deixa calar.
Por que é que esses cidadãozinhos, conhecidos como cidadãos de cargos, de dizer que Deus está nesses locais onde ele não se encontra? Porque eu já estou, todos os vídeos que eu faço, eu coloco capítulo e versículo onde ele não se encontra. No Atos dos Apóstolos 7, versículo do 46 até o 60, que quem falou essa palavra, Deus usando, foi o menino chamado Estevão. E eles mataram Estevão por causa dessa palavra que ele disse, que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Mas a resposta que eu pergunto é essa: por que é que eles ficam dizendo que dízimo é dinheiro? Por que é que eles ficam dizendo que é a casa do Senhor? A resposta aqui, ela está dando já o texto com contexto. Não ajunte riqueza aqui nessa terra. Qual é essa riqueza nessa terra? Interesse ao ser humano, interesse ao seu eu, ao seu ego, ao seu querer. Quando ele está falando não ajunte tesouro, mas sim que a traça e a ferrugem a rouba. Rouba ou não rouba? É um querendo ser melhor do que o outro ou não é? Mas olha o tesouro verdadeiro, olha a riqueza verdadeira que se encontra no 20. Pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-la, e os ladrões não podem arrombá-la e roubá-la. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Quando ele está falando da riqueza dele, minha gente, é onde já está dentro de nós o Espírito Santo. É onde já está dentro de nós o verdadeiro Deus, a verdadeira riqueza, que vai tirar o seu interesse de homem. O que é interesse de homem? É cargos, é avaranteza, é soberba, é inveja, é ganância, é orgulho. Tudo isso é riqueza de ser humano. Querer ser melhor do que os outros. Por isso que o interesse do ser humano faz todas essas vontades. E como é que ele está falando de termo de rouba? Rouba, quando eles vão pregar essa palavra aqui, nesses locais que se chama igreja, eles vão falar da volta de Jesus, eles vão falar dessa maldita, mentirosa Santa Ceia, que era uma comemoração Páscoa, e eles vão falar ainda mais que o inimigo vai devorar a sua vida, o inimigo vai entrar dentro da sua casa, que Deus está para chegar, aonde vai falar em vários capítulos, em vários versículos, que o Messias ele já veio depois do ano 70, então isso aí se torna a riqueza do homem, e é onde vai dar, grana, dinheiro. Vocês estão entendendo? É isso. Quando está falando da riqueza do homem, é isso aí. Mas quando está falando da riqueza do céu, é o que já está dentro de nós, meu amigo. Onde a traça e a ferrugem e o ferrugem não roubam, nem enferruja e nem rouba. Os ladrões não podem roubar. Por quê? Porque o que ele já nos deu foi gratuitamente naquela cruz do Calvário. Ele nos deu. E a gente não era daquela época. Mas nós já temos um dom gratuito. Nós merecemos isso? Lógico que não. Mas o amor dele é tão grande, como vai falar em João 3, versículo 16, se a minha memória não falhe, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todos que aquele nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos ler a Bíblia, precisamos entender o texto com contexto, porque no finalzinho, ele vai dizer aqui, ele vai dizer aqui, no 33, eu vou ler aqui o 33, portanto, põe-se em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer que ele lhe dará. Lhe dará todas essas
coisas. Estão entendendo? Vou ler de novo. Ó. Portanto, põe-se em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus. E de Deus é aquele que Deus quer, e ele lhe dará. Está entendendo? Qual é o reino de Deus? Que eu falei nesse instante? O Espírito Santo. Agora vamos falar aqui o 34. O 34. Por isso não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Se a gente ficar pensando como é que vai ser o dia de amanhã, a gente vai ficar preocupado sim ou não? Lógico que sim. Para que cada dia basta as suas próprias dificuldades. Ah, Ferreira, mas tu só leu o 19, o 20 e o 21, e tu leu só no final o 31, o 33 e o 34. Então leia todo, que você vai entender o que é a riqueza e o que é o interesse ao ser humano. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço mais uma vez. Um bom domingo a todos, um bom feriado, e é graça no sistema religioso. Nós estamos aqui para libertar, tanto eu como todos os grupos. Eu tenho 2 grupos maravilhosos, um grupo que se chama Tua Graça Nos Basta, e o outro grupo que é do irmão Steno, Mentes Iluminadas. E é graça neles. E um bom dia a todos, e uma boa tarde e uma boa noite, dependendo do horário daqueles que for assistir esse vídeo. Graça e paz.